compartilhar a tela com vocês, tá bom? Pois não. Você mandou lá no negócio do dia de estudo, Hum, para mim apareceu aquela atividade lá que você pediu antes do recesso, um dia antes, acho que do recesso, hum, sexta-feira, mandou duas. hum. Ela é para mesmo quem fez? Mandou repetida ou é para fazer de novo? Não lembro. Depois você me manda a cópia pelo ClassApp, eu dou uma olhada. De cabeça assim, eu não lembro o que é, tá bom? Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. E aí a gente começa a discutir a nossa aula. Então vamos lá. Todos veem a minha tela do computador, por gentileza? Sim. Ótimo. Sim. Fechou. Então vamos lá. A gente estava falando de movimento convergente, ok? E aí eu falei que devido à borda de placas, esse movimento convergente, ele pode se dar em três formas diferentes. Eu posso dizer que ele é convergente quando há um encontro de uma borda continental com continental, e aí eu vou voltar aqui só para lembrar vocês, borda continental com continental formou aqui a Cordilheira do Himalaia, e aí eu pedi para vocês irem anotando no caderno, então todo mundo pega o caderno novamente aí. Depois a gente falou de borda continental com oceânica, que deu a formação aqui da Cordilheira dos Andes, por exemplo, e a formação de fossas oceânicas. E agora a gente vai falar do movimento convergente de borda oceânica com oceânica, que deu origem à formação do arquipélago do Japão. O que acontece? O Japão, em termos geológicos, ele é um país bem novinho, tá bom? Quando eu digo novo, é novo mesmo, tá bom? A gente está falando de um país aí com um pouco mais de 50, 60 bilhões de anos. Mais uma vez, lembrando, estamos trabalhando tempo geológico, ok? Então, um planeta com 4,6 bilhões de anos, o que seriam aí 60 milhões de anos, ok? É um período muito curto, tá bom? E aí o que acontece? O Japão, ele é um grande conjunto de ilhas. Ele é formado por mais de 4.000 ilhas. Ilhas, na sua grande maioria, ilhas bem pequenininhas. E outras 4 grandes ilhas, onde está a maior parte da população, que é Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu. São as 4 grandes ilhas do Japão, ok? Beleza? O que vai acontecer nesse caso aqui? Olha só, o Japão, a gente está falando sempre de borda de placa, está próximo da borda de uma placa e assim por diante. O Japão, ele não está próximo da borda de uma placa, ele está literalmente em cima da borda de uma placa, e não só de uma, mas de 4 placas tectônicas. Senhor do céu! Então a gente vai ter aqui ações muito interessantes dentro do Japão. Olha só, o Japão está no limite da placa euroasiática, tá bom? Da placa do Pacífico, da placa das Filipinas. Ou, perdão, no caso aqui, 3 placas, desculpa, né? Placa do Pacífico, placa das Filipinas e placa euroasiática. Ou seja, o que vai acontecer aqui? Isso vai fazer com que o Japão ele sofra intensamente com o movimento dessas 3 placas tectônicas. O que ocorreu aqui? Num passado muito distante, a placa do Pacífico, que é uma placa mais fina, porém, por ser formada de material composto de ferro, ok? Ela é infinitamente mais densa, mais pesada. Então, quando ela se chocou aqui, ó, com a placa euroasiática, ela acabou sofrendo um processo que a gente chamou de subducção. Olha lá. Ela mergulhou em direção ao manto. Ao mergulhar em direção ao manto, mais uma vez aqui, ó, mergulhou, exerceu pressão. Ao exercer pressão, o que vai começar a acontecer aqui com o fundo do Oceano Pacífico? Ele vai começar a se dobrar, vai começar a se enrugar, igualzinho a gente fez com a nossa folha, olha só, no movimento convergente, a folha não dobrou? Ao dobrar essa folha, eu tenho ali o dobramento da crosta. Esse dobramento, então, vai dando origem a algumas montanhas. E aí, à medida em que essas montanhas vão se elevando no fundo do oceano, vão se elevando, até que chega um determinado momento que elas vão emergir.
ou seja, elas vão ficar acima do nível do mar, dando origem a algumas ilhas. Isso é um processo de formação de algumas ilhas do Japão, ok? Tanto é que o Japão tem 80% do relevo dele, todo ele montanhoso, ok? Então, 80% do Japão é só formado de montanhas. Junto a essas montanhas que se formam pelo processo de soerguimento ali do fundo do oceano, a gente tem um outro fator também. Como eu tenho bordas mais finas sobre essa área, isso vai permitir, então, com que nessas fissuras aqui dos limites entre placas, eu tenha ali a liberação da pressão e do calor do interior da Terra, e essa pressão e calor do interior da Terra aqui vai fazer com que se formem vulcões no fundo do oceano. E aí esses vulcões vão expelindo lava no fundo do oceano e ela vai se acumulando. E à medida em que vai se acumulando, ela vai subindo, subindo, até que esse vulcão também vai emergir e dar origem, por exemplo, a algumas ilhas vulcânicas, ilhas também que compõem ali o arquipélago do Japão. Para ilustrar esse processo de formação de uma ilha vulcânica aqui, ó, lembra que eu falei que eu ia passar um videozinho para vocês? Então vamos lá, ó. Deixa eu colocar o vídeo aqui para vocês. Todo mundo vê na tela do meu computador aí ainda? Sim. Fechou. Então, oi? Então vamos lá, eu vou colocar aqui, ó, como é que cresce uma ilha vulcânica. Olha que interessante. Imagens divulgadas pela Guarda Costeira japonesa mostram que uma ilha vulcânica que surgiu há pouco mais de um ano não para de crescer. 1.000 quilômetros ao sul de Tóquio, a ilha nasceu em novembro de 2013 por consequência de uma forte atividade vulcânica. 15 meses depois, mede aproximadamente 1.950 metros de leste a oeste e 1.800 de norte a sul. Por causa do risco de erupção, embarcações não podem se aproximar a um raio de 6 quilômetros, em meio ao pequeno arquipélago de Ogasawara. É a primeira vez em 40 anos que emerge uma ilha nesta zona meridional do Japão. A ilha, considerada muito frágil inicialmente, tem cada vez mais chances de sobreviver. Localizado numa zona sísmica e vulcânica, o território japonês ganhou entre 4 e 5 ilhas desde o fim da Guerra do Pacífico, uma delas em 1986, que desapareceu em 2 meses, e outra em setembro de 1973, também em Nishinoshima. Vocês viram que interessante aqui, então? Quer ver? Deixa eu só colocar aqui uma imagem. A ilha, considerada muito frágil inicialmente, não podem se... Então, o que que acontece? Tá vendo aqui ao centro o vulcão expelindo aqui, ó? Isso aqui, essa fumaça aqui, a gente vai falar sobre o vulcão mais para frente. A gente vai dar o nome a essa fumaça aqui de piroclastos. Oi? A gente vai dar o nome a essa fumaça aqui de piroclastos, tá bom? O que que vai acontecer aqui, então? Esse vulcão aqui ao centro, ele emergiu da profundeza do Oceano Pacífico ali, ok? E a partir daí, toda essa ilha que está formada ao redor aqui é do processo de resfriamento ali da lava, dando origem a um tipo de rocha que a gente também vai aprender, que é a chamada rocha magmática. E aí eu tenho formado as ilhas. Se esse vulcão continuar a expelir lava, essa ilha ela vai só aumentar. Se esse vulcão parar de entrar em atividade vulcânica, ou seja, deixar de expelir lava, pode ser que essa ilha desapareça. Como a gente viu aqui, eu falei para vocês, o Japão teve sucessivas erupções vulcânicas e sucessivo processo de soerguimento do fundo do assoalho oceânico, que acabou fazendo com que o arquipélago do Japão fosse formado. Então, essa área, ela tem, então, formação de montanhas, formação de vulcão, formação de ilhas, olha o tanto de coisa que está sendo formado. Como eu estou falando que é uma borda oceânica e outra borda continental, eu também tenho a formação de fossas oceânicas, que são aqueles imensos buracos ali que se formam no limite entre as bordas de placas, ok? Beleza? Então eu tenho aqui, além dessa fossa oceânica, não há um encontro aqui, ó, o atrito entre as placas.
Então, se eu estou falando que eu tenho esse encontro, esse atrito entre placas, eu tenho, consequentemente, aqui a formação de terremotos, ok? E também a formação de maremotos, tá bom? Beleza? Tranquilo? Então, vamos anotar aí para mim, ó. Coloca assim, movimento convergente. E aí abre parêntese, oceânica com oceânica. E vamos colocar as consequências desse movimento, pode ser? Podemos falar já? Pode ir? Quem cala consente, hein? Já vou falar. Quem cala consente, então todo mundo falou que eu posso dar continuidade. Então vamos lá. Primeira consequência, formação de montanhas. Segunda consequência, formação de vulcões. Terceira consequência, formação de ilhas. Quarta consequência, formação de fossas oceânicas. Calma aí. Tô calmo, você tá vendo que eu não tô nervoso. Quarta consequência, fossas oceânicas. A quinta, terremotos. Eu já me perdi na terceira. Volta, por favor. Ô, geleia. Então vamos lá. Montanhas, vulcão, fossa oceânica, terceira. Montanha, vulcão, ilhas, a terceira. Fossa oceânica, a quarta. Terremoto, formação de terremoto, o quinto. E maremoto, o sexto. Fechou? Obrigada. De nada. Podemos continuar? Qual que é os últimos três mesmo? Fossa oceânica, terremoto e maremoto. Vamos lá. Olha lá para vocês verem aquilo que eu falei. Então, o Japão, olha lá, ó, ele está literalmente em cima do limite entre placas. Então, o Japão vai ser um país muito afetado por essas ações aí, ó, no seu processo de construção. Tá vendo? Porque ele não está próximo da borda, ele está em cima da borda entre placas tectônicas. Jesus! Fechado? Beleza? Então, vamos relembrar aqui quais são as consequências de um modo geral aqui do resultado do movimento convergente. Então, ele pode gerar formação de cadeias montanhosas ou então chamados de dobramentos modernos, tá bom? Então, tomem cuidado que na hora da prova ou de exercícios do livro de vocês, etc., os dois termos podem aparecer e aí entendam como sendo a mesma coisa, tá bom? Por que a gente chama eles de dobramentos modernos? Porque eles são formados recentemente, há poucos milhões de anos. Lembrando que o tempo geológico a gente está trabalhando em milhões a bilhões de anos. Então, por isso são modernos. Podem formar vulcões e gerar a ocorrência de terremotos e maremotos. Ok? Beleza? E aí eu coloquei duas imagens aqui que eu achei bem legal para ilustrar um pouquinho da nossa aula. Essa primeira imagem aqui, ó, mostra a cordilheira do Himalaia, lá no sul da Ásia. Desse lado de cá, ó, a gente tem a região ali da Mongólia, da China, tá bom? Que mostra uma área de deserto, que é o deserto de Gobi, ali na região, deserto de Gobi, não, é o deserto de Gobi ali na região do sul e sudeste da Ásia. E do lado de cá, ó, depois das montanhas,
A gente tem aqui, ó, a região da Índia, ok? Beleza? Onde a gente tem aqui a presença de um planalto chamado Planalto do Deccan. E aí aqui a gente tem a nascente de um rio muito importante, que o meu amigo Nélio vai discutir bastante com vocês mais para frente, lá no 8º ano, que é o 8º, não, o 9º ano, que é o rio Ganges, que é um rio muito importante para a religião hindu, tá bom? É considerado por eles aí um rio sagrado, tá bem? Beleza? Do outro lado aqui, ó, na outra imagem, a gente vai ter aqui a Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, tá bom? E aí, desse lado de cá, ó, a gente já começa a ver vestígios. Desliga o microfone aqui, tiver com ele ligado, por favor. Aqui a gente já começa a ver vestígios da floresta amazônica, tá bom? E desse lado de cá, ó, onde a gente tem o Chile, o Peru aqui, ó, a gente já começa a visualizar a região do deserto do Atacama, tá bom? Beleza? Então, olha lá que interessante. E no meio, uma imensa cadeia de montanhas, que é os Andes, tá bom? Segundo movimento, tá? O segundo movimento, ele é chamado de movimento transformante ou transcorrente, e aí, esse movimento é um movimento lateral, ou seja, as duas placas, elas estão encostadas umas às outras, porém elas se deslocam em sentidos contrários, sentidos opostos. Então, ela vai se deslizar aqui, ó, uma lateralmente à outra, ok? Beleza? Esse movimento aqui, ele é muito conhecido e muito famoso sobre uma região dos Estados Unidos, tá bom? Que é conhecido como Falha de San Andreas, tá bom? E aí já teve um filme agora que lançou há cerca de uns 5 anos com The Rock, que é a Falha de Santo André. Tem, para quem gosta de videogame aí, tem um joguinho, eu não gosto muito desse joguinho não, que ele é um pouco violento, mas acredito que alguns aí possam até conhecer ele, que é GTA Falha de San Andrés, tá bom? Tem um joguinho também que retrata isso, tá bom? Tem muitos ralis que ocorrem sobre a região, justamente GTA é o jogo, então eu conheço. então, tem muitos joguinhos, tem muitos campeonatos de rally. Professor, Só um minuto, tem muitos joguinhos de rally, campeonatos de rally sobre a região também, tá bom? Pois não. então, eu também não gosto muito desse jogo, não. Muito violento. É muito violento, eu não gosto, não. Sabia que até em países já foi banido? Sim, já sim, eu sei. Então vamos lá. Só retomando aqui então. Oi. Outro jogo que é bastante violento desse tipo é o GTA V. Eu não sei, eu só pesquisei sobre esse aí para fazer uma referência para vocês terem uma noção, tá bom? O que acontece aqui então? Esse movimento aqui, o movimento transcorrente, ele, como eu disse, ele vai estar presente ali na região dos Estados Unidos, na região onde a gente tem ali, ó, São Francisco e Los Angeles, tá bom? Que é a costa oeste dos Estados Unidos. Para quem se lembra aí, ó, essa região é a região onde a gente tem Hollywood, onde é produzidos filmes fantásticos, etc. Tá bom? E essa linha preta aqui, ó, é justamente a área onde eu tenho a falha geológica aqui sendo formada. A falha geológica é essa imagem aqui, ó, tá vendo? Ó? Então, essa fissura aqui, ó, no meio da imagem, essa daqui é a falha criada pelo movimento transcorrente. Em alguns pontos, essa falha, ela tem uma profundidade maior, bem grande, e em outras, a profundidade dela é menor. Então, por exemplo, em alguns trechos você consegue passar de carro, moto, de rally, outros trechos aqui você consegue fazer rapel, etc., e chegar até o fundo. E aí aqui algumas delas tem um veio de água ali, um pequeno curso de água passando na falha geológica, tá bom? Elas são muito fundas, Hudson? Oi? Elas são muito fundas? Algumas áreas são mais fundas, outras não, tá bom? Beleza? Mas não dá para você chegar no interior da terra dela, não, tá? Só para a gente já, antes que saia essa pergunta. Uai, Não, e aí o que acontece? Olha só,
esse lado daqui, ó, da placa, tá andando aqui, como se fosse aqui para baixo. Esse outro pedaço aqui da placa, ó, ele tá andando para cima, deslocando-se para cima, tá bom? O que a gente está afirmando com isso aqui? Geólogos estão afirmando com isso. Esse lado da Califórnia está vindo para baixo e essa área aqui litorânea, onde está Los Angeles e onde está São Francisco, está indo para cima. Isso quer dizer, então, o quê? Que daqui a alguns milhões de anos, centenas de milhares de anos, esse pedaço aqui, ó, onde eu tenho Los Angeles e São Francisco nos Estados Unidos, ele vai se romper, ok? E se transformar em uma ilha sobre o Oceano Pacífico, ok? Muito em decorrência desse movimento aqui geológico, que ocorre ou que gera a formação de uma falha, tá bom? Beleza? E aí, o que acontece? E aí eu gosto de ilustrar muito o filme A Falha de San André. Alguém já viu o filme com o The Rock? Ele tem aproximadamente uns 5 anos. Já viu? Sim, acho que eu já vi. Sim. O que acontece? Óbvio, como a gente está falando de um filme, a gente tem toda aquela questão do exagero do filme, etc. Ok? Porém, algumas coisas podem sim, de fato, ocorrer, tá bom? Estudos geológicos muito avançados indicam que essa região aqui, onde eu tenho essa falha geológica, ela vem acumulando energia ao longo dos últimos 100 a 200 anos, pelo menos, ok? Isso significa dizer que é uma área onde ocorrem terremotos, tá bom? Então, se você algum dia viajar para Los Angeles ou São Francisco, tá? Ou então, se você começar a reparar os filmes que existem em Los Angeles e São Francisco, você vai ver que os prédios mais antigos do século passado, e aí eu digo de 1990, 1980, etc., você vai perceber que são todos prédios pequenos, de 3 andares, em média, 4 andares no máximo, tá bom? Isso ocorre porque ali é uma área que está constantemente afetada por terremoto, tá bom? Então, o que ocorre aqui? É uma área que vem constantemente sendo atacada por terremotos. Porém, os terremotos que ocorrem ali são de pequena intensidade. Os geólogos e cientistas da região afirmam que o restante da energia ele está sendo acumulado. Ele tem sido acumulado por esses 100, 200 anos, pelo menos. Então, os cientistas acreditam que essa região dos Estados Unidos seja uma das regiões onde vai ocorrer o maior terremoto da história mundial, ok? Tá bom? Então, eles acreditam que aqui vai ocorrer um terremoto de grandes proporções. O problema todo é, quando esse terremoto vai ocorrer? Eu não sei, e em qual intensidade ele vai ocorrer, a gente também não sabe, tá bom? Isso, então, faz com que as autoridades ali mantenham um constante monitoramento sobre a área para emitir alertas que visem preservar o máximo de vidas possíveis. Haja vista que é uma região muito rica economicamente falando e muito importante para os Estados Unidos. Então, o monitoramento se faz extremamente necessário, tá bom? Então, nesse caso aqui, esse movimento transformante ou transcorrente, ele vai gerar duas consequências aí, tá bom? A primeira delas é a formação de falha geológica e a segunda, a formação de terremotos. Fechado? Então, anota para mim as duas consequências aí do movimento geológico que a gente colocou aqui, do movimento transcorrente, tá bom? Então, escrevam para mim assim, ó, movimento transcorrente ou movimento transformante, tá bom? E aí vamos colocar as consequências aí por obséquio. Podemos ir para as consequências? Então, formação de falha geológica e formação de terremotos. Combinado? Show do milhão? Podemos ir para a próxima?
Cala consente. Por favor. Pera aí, eu não entendi. Falou muita Não gente. pode, não pode, não pode. Não pode, tá? Hudson, fala primeiro, por favor. Formação de falhas geológicas, que são essas fissuras aqui na crosta, tá bom? E formação de terremotos. Vamos lá para a próxima. Vai, Hudson, agora pode ir. O terceiro movimento que nós temos é um movimento divergente, ok? Então, o movimento divergente é aquele movimento em que as placas realizam movimentos contrários, opostos. É igual, por exemplo, quando a gente fala assim, ó, vai ter um jogo de futebol entre Cruzeiro e Atlético. Todo mundo quer assistir o jogo, só que eu sou cruzeirense, ok? E aí, o Samuel, por exemplo, é atleticano. O de Belis é atleticano. Aí o que acontece? O Samuel, ele vai para o lado do campo onde está a torcida do Atlético e eu vou para o outro lado do campo onde está a torcida do Cruzeiro. Ou seja, movimento, a gente está indo em sentidos contrários, porque a gente diverge sobre o time que a gente torce. Mas é só sobre o time, a gente continua sendo amigão, certo, de Belis? Tranquilo? Então, só vamos para sentidos contrários do campo para a gente torcer com quem gosta do mesmo time que o nosso. Então, esse é um movimento divergente, ok? Para ilustrar esse movimento divergente, eu vou usar uma metáforazinha aqui, tá bom? Beleza? Olha só, eu vou pegar, vamos dizer que essa caneta minha aqui, ó, seja como se fosse um gilete, um bisturi, tranquilo? E aí, digamos que eu venho aqui, ó, na minha pele, no meu braço e faço um corte assim, ó. Se eu cortar o meu braço, o que vai acontecer, galera? Seu braço vai ficar cortado. E vai o quê? Sangrar. E vai sangrar, certo? Passado um tempinho, o que aparece no lugar desse corte para proteger o machucado? Uma cicatriz. Antes da cicatriz. A casquinha. Ah, uma casquinha. Só que eu sou um cara muito atrevido, sabia? Eu vou lá e arranco a casquinha, você acredita? O que vai acontecer com o meu machucado? Aí até explicou, calma. Mas aí depois seu machucado vai Ele vai abrir, não vai? E vai sair mais sangue. E E aí, depois no lugar, vai aparecer uma outra casquinha um pouco mais grossa, não é? Sim. Só que eu continuo sendo um cara atrevido e não sou sendo muito inteligente, porque eu vou lá e arranco a casquinha de novo, você acredita? E aí, o machucado abre de novo, sai mais sangue e dá outra casca mais grossa. Se eu continuar a repetir esse processo, quando cicatrizar tudo, vai ficar uma cicatriz pequenininha no meu braço. O que vocês acham? Vai ficar uma cicatriz bem grande, porque cada vez que você vai tirando a casquinha, vai ficando maior o machucado. Ah, vai aparecer... É própria. Isso, vai aparecer algo que a gente chama... E aí, vocês podem perguntar para minha concorrente, que é a professora de ciências, vai aparecer o que a gente chama de queloide, ok? Que é o acúmulo de pele sobre determinado lugar. E aí fica uma cicatriz nada bonitinha, certo? Então ninguém futuca machucado, pelo amor de Deus, tá bom? Essa queloide, então, ela vai ficar um acúmulo de pele que vai formar aqui uma elevação sobre a superfície do meu braço. Por que eu usei isso aqui para explicar movimento divergente? Olha só, a gente não falou lá atrás, a gente no caso não, né? Wegener não falou lá atrás que num passado muito distante os continentes estavam unidos, entre eles a América do Sul e a África, eles não estavam unidos aqui? Sim ou não? Imagine então que nesse ponto aqui, ó, esse braço meu seja o continente americano e esse outro lado o continente africano. A partir do momento que esses dois continentes começam a criar um movimento divergente, que é um movimento de separação,
o que que tem embaixo da crosta? Qual que é a camada que existe embaixo da crosta, galera? Manto. O manto. E o manto ele é formado de quê? Ela, a camada pastosa. Ele é formado pelo magma, que é uma rocha devido à grande pressão e temperatura, ela está pastosa, certo? Ela é pastosa. Não escreve pastosa na minha prova não, hein, galera? É pastoso. O pastosa aqui, ou pastoso aqui, é só para brincar e facilitar a nossa memorização. Na prova é pastoso, hein? Tranquilo? E aí, o que que vai acontecer aqui? Esse magma, a partir do momento que eu tenho a ruptura aqui, a abertura, é igual na nossa pele. A partir do momento que os tecidos aqui externos que formam a nossa pele, eles são rompidos, os vasos sanguíneos são rompidos também, libera sangue. Então é como se eu dissesse que o nosso sangue é a lava, o magma, e a crosta é a nossa pele. Então olha lá, ó, começou a estabelecer o movimento de separação, olha lá, houve extravasamento, ok? Beleza? E aí vai acumular um pouquinho essa lava vai se resfriar, dando origem à rocha, e vai formar um buraquinho em meio a ele. Esse buraco vai ser preenchido por água, dando origem a um rio. As placas continuaram a se afastar, ok? E aí, ao se afastar, vai liberar mais magma, vai se acumular mais rochas aqui, começando ou dando origem a uma protuberância ali que vai ser algumas cadeias de montanhas, e ao redor delas vão se formar ali, acumular-se mais água nesse buraco, dando origem a um lago. Vai continuar a se afastar? Vai continuar a se afastar. Vai se acumular mais lava, dando origem a mais rocha, formando ali a continuidade de uma cadeia de montanhas, e aquele lago vai dar origem a um mar. Mas ele vai continuar a se afastar? Continua a se afastar. E aí, ao se afastar, eu vou dar origem a uma imensa cadeia de montanhas devido à acumulação constante ao longo de milhões ou bilhões de anos, aqui no caso milhões de anos, ok? Formando montanhas no fundo no fundo aqui, e aquele espaço grande vai ser ocupado por água, dando origem a um oceano. No nosso caso aqui, Oceano Atlântico. Então, olha só, a África e a América, num passado muito distante, unidos lado a lado. Com o passar de mais ou menos 220 milhões a 250 milhões de anos, continente africano, Oceano Atlântico, continente americano. E no meio do Oceano Atlântico, eu tenho uma imensa e gigantesca cadeia de montanhas, que são as dorsais mesoceânicas, ou dorsal atlântica. Tá vendo essa linha tracejada aqui, ó? Tudo isso aqui é um imenso e gigantesco conjunto de montanhas que vai desde o hemisfério norte até o hemisfério sul. Então, é um conjunto de montanhas muito, muito, muito grande. Tá bom? Beleza? E aí, o que que acontece? Eu tenho aqui montanhas que têm mais de 11.000 a 12.000 metros de altitude, tá bom? E aí, algumas dessas montanhas, elas estão todas elas submersas, ou seja, debaixo d'água. Já outras dessas montanhas, devido a sucessivas atividades vulcânicas, tá bom? Que foram se acumulando ao longo desses milhões e milhões de anos, elas vão emergir aqui e dar origem a um conjunto infinito de ilhas, como, por exemplo, Cabo Verde aqui na África, Fernando de Noronha aqui no Brasil, são exemplos de ilhas vulcânicas que também se formaram pelo processo de separação das placas, pelo movimento divergente. Mas tem uma ilha que chama bastante a atenção nossa aqui e que representa de forma bem real e bem atual o que aconteceu há milhões de anos atrás, que é essa aqui, ó, a Islândia. Olha aqui para vocês verem, a Islândia é essa ilhazinha aqui, ó.
tá bom? É um país que a gente chama de país nórdico, que pertence ao continente europeu, tá bom? Beleza? A Islândia, aqui, ó, localizada aqui, é conhecida tanto como Terra do Fogo, como Terra do Gelo, tá bom? E olha que interessante, a Islândia, ela tá literalmente na extensão da dorsal mesoatlântica aqui. Isso significa dizer que uma parte da Islândia faz parte da placa euroasiática e outra parte da Islândia faz parte da placa norte-americana. Isso significa dizer que nesse exato momento, essa linha aqui cinza, ó, indica que a Islândia ela está se rompendo. A Islândia vai se partir ao meio. É fantástico. Ok? E para representar esse processo aqui de atuação dessas placas e ilustrar um pouquinho do que aconteceu com a África e a América, e vem acontecendo agora com a Islândia, eu vou disponibilizar no ClassApp, tá bom? Um videozinho aí de uns 4, 5 minutos que conta a história aqui de uma reportagem que conta a história do processo de fragmentação da Islândia, tá bem? Beleza? E aí, assim que vocês assistirem a aula, vocês assistirem o vídeo na nossa próxima aula de amanhã, aí a gente já pode discutir sobre esse movimento aí. Combinado? Tranquilo? Perguntas aqui, eu tô vendo que tem 77 aqui, ó. Hã? Mas Eu mandei uma mensagem e foi do Pastoso na hora que você falou. Hudson, na prova pode colocar Pastoso? Não tem que colocar, Pode. tipo, Pastoso normal, né? O nome normal, pastoso. A brincadeira pastoso aqui que eu uso é só uma forma de tentar ilustrar e melhorar a fixação da ideia para vocês, tá bom? Tranquilo? Dúvida até aqui, pessoal? Hudson, Pois não. você não falou que tinha umas montanhas explicando? Oi? Lá embaixo do mar, algumas montanhas? Sim. Então, como é que elas se formaram lá embaixo? Eu vou colocar o videozinho para vocês no ClassApp para vocês assistirem e amanhã, quando todo mundo já tiver assistido, a gente conclui essa parte. Pode ser? Tranquilo? Não tem ClassApp? Ok. Olivia, me manda então, você tem o e-mail, não tem? Me manda uma mensagem por e-mail que eu te envio ele por e-mail, tá bom? Tranquilo? O link lá da reportagem, tá? Ou então, quem puder também compartilhar, eu sei que vocês têm grupos. Desculpa. Eu sei que vocês têm grupos de WhatsApp, então quem puder. Eu posso colocar no grupo